No vídeo anterior, eu falei de inflação, as principais abordagens para a inflação, para a gente ter uma noção, para a gente mapear um pouco o terreno, e comentei que aqui no Brasil, nos anos 80, quando a inflação estava saindo de controle, aconteceram uma série de planos que tentava acabar a inflação por meio de congelamento de preços. É uma abordagem heterodoxa, digamos assim, no sentido de não fazer parte da ortodoxia do pensamento econômico, que geralmente tem um respeito muito grande pelo sistema de preços e até abomina, em alguns casos, qualquer tentativa de intervenção direta nos preços. A ideia de que os preços eles sinalizam informação, eles refletem preferências e tecnologias, então que você não pode mexer impunemente nesses preços. Nesse vídeo eu vou começar a discutir um artigo que eu acho muito interessante assim, para a proposta do nosso curso, é um artigo do Edmar Baixa, O Fim da Inflação no Reino de Lizarbe. O artigo é de 85, bem na época que essas coisas estavam acontecendo. Só para contextualizar, o primeiro dessa série de planos chamados choques heterodoxos foi em 86 que aconteceu, é o Plano Cruzado. Então, nós estamos exatamente naquele período, as ideias fervilhando, e o Edmar Baixa ele faz uma espécie de fábula, uma alegoria, para tratar desse debate que estava acontecendo entre os economistas. Então, ele supõe um país que ele chama de Lizarbe, que é o país dos contrários. Nesse país tudo é o contrário, e talvez vocês já tenham percebido que Lizarbe é Brasil de trás para frente, né? Brasil ao contrário. Esse país tinha um novo rei, que estava acontecendo uma transição nesse país, o Brasil passava por essa transição, o nome do rei é Seven, que também é Neves ao contrário, Tancredo Neves, que era o presidente que faria a transição. Eventualmente, o Tancredo Neves faleceu e quem acabou tocando essa transição foi o presidente Sarney. Então, a referência é óbvia ao Brasil, e ele diz então que esse rei Seven, ele chamou os economistas para o Sambódromo para fazer a discussão de como resolver o problema da inflação. E dessa maneira de alegoria, ele vai contando as principais ideias, os principais conceitos nesse debate que ele cria, inspirado no debate que de fato estava acontecendo. O Edmar Baixa, isso é raro entre economistas, ele é um grande escritor, ele tem da Academia de Letras, é um cara realmente que escreve bem, e o texto está à disposição de vocês lá na pasta do curso. Também é fácil de achar na internet esse texto. Então, eu vou começar. Eu não tenho certeza se eu vou precisar de 1 ou 2 vídeos, porque tem aquela ideia de não deixar os vídeos ficarem grandes demais. Então, se eu for chegando ali nos 45, 50 e perceber que ainda tem muito material, eu jogo para outro vídeo, para a gente não chegar aí, sei lá, em 1h30 e ficar um vídeo muito pesado. Tá? Então, pode ser que seja um vídeo, pode ser que seja 2. Eu estou regravando o curso, então eu não lembro como é que eu dividi no passado, e às vezes também eu me empolgo um pouco mais, um pouco menos, e aí o tempo fica diferente. O custo de quebrar em 2 vídeos é muito baixo. É melhor ter 2 vídeos do que sacrificar um pouco da explicação, né? Então vamos lá. Vou botar trechos do texto, comentar, depois fazer algumas anotações importantes, e o texto, de novo, está à disposição de vocês. Recomendo que leiam, porque vale a pena, eu acho que é uma boa leitura. Então vamos lá. Vizinho de Belíndia. E Belíndia é outra fábula do Edmar Baixa sobre um país que era, em parte, tão rico quanto a Bélgica, em parte, tão pobre quanto a Índia. Então era Belíndia também, obviamente, uma referência ao Brasil, um país de muita desigualdade e muito contraste, né? Tem aquele Brasil rico, que é uma espécie de Bélgica, e tem o Brasil pobre, que é uma espécie de Índia. Então, vizinho de Belíndia, a ilha dos contrastes, né, estava Lizarbe, o país dos contrários. Né? Então, tudo lá, aí tudo funcionava de trás para frente, o que muito confundia seus habitantes, e mais ainda os lizarbianistas estrangeiros, né? Referência aqui, óbvio, aos brasilianistas, aqueles estrangeiros que estudam o Brasil ou que estudam Lizarbe, que só conseguiam exclamar ho-ho, ou então hum, em face das audaciosas interpretações dos economistas locais para a persistente inflação do país. Então já vem esse estranhamento com a teoria que vale usada, né, que vale um termo forte, mas usada no mundo, que no Brasil a gente era mais ousado, nas palavras do Baixa, tinha uma visão diferente que espantava, né, que então faziam ho-ho, ou então para o que estava acontecendo. Seven foi escolhido como novo rei e decidiu acabar com a inflação antes que ela acabasse com o país, e aqui você já vai sentindo o tom de gravidade do combate à inflação que se tinha nos anos 80. Convocou os economistas para uma grande reunião no Sambódromo
e ficou ouvindo. Então vai começar o debate entre os economistas. De novo, eu estou tirando trechos que eu acho mais interessantes. O texto está todo à disposição, porque também se botasse o texto inteiro ia ficar muito cansativo, mesmo no vídeo, né? Mesmo no vídeo, em sala, então nem se fala, que eu espero que em breve eu esteja de volta em sala nesse curso e vocês estejam de volta em sala em outros cursos, salvo aqueles que vão se formar. Então começa com FMI, que obviamente é o FMI aqui. O FMI diz: a única causa da inflação é a emissão de dinheiro, que resulta do déficit orçamentário do governo. Então, o governo tem um déficit, tem que emitir dinheiro para pagar esse déficit. Essa é a visão, digamos, tradicional de inflação. Por isso que ele associa ao FMI, que é uma organização tradicional. Nós vamos voltar a essa discussão mais na frente, nessa unidade, quando a gente estudar o artigo do Sargent, que vai muito nessa linha do FMI. Mas é a linha que, né, se impressiona com a criatividade dos brasileiros, fazendo ho-ho ou cum-hum. Então, o FMI diz isso. A única causa da inflação é a emissão de dinheiro que resulta do déficit orçamentário do governo. Reduzam os gastos do governo e acabem com esse déficit, que a inflação cai para zero no dia seguinte. Então, está colocado o receituário tradicional de combater a inflação. Corte gastos e segure a política monetária. Na arquibancada, tinha até uma turma de gozadores que, só para horrorizar os FMIistas, gritava assim: a quem lhes arbe não é o déficit que causa inflação, mas é a inflação que causa o déficit. Afinal, é o país do contrário. Então, se no mundo, né, no planeta que não é invertido, se não é na dimensão Z, não sei se vocês lembram, vocês são dessa época, mas tinha a dimensão Z lá nos desenhos da DC, aí tinha o super-homem que era mal, tudo era ao contrário na dimensão Z. Se na dimensão normal é o déficit que causa a inflação, na dimensão Z, que é a terra de Lizarbe, é o contrário. Falavam isso para provocar o FMI. Vamos dar destaque ao trecho, quer dizer, o destaque é só para pensar esses pontos importantes que eu vou comentando. Inflação como fenômeno monetário é uma ideia do FMI, estrangeira, de fora, estranha ao Brasil. A emissão de moeda é realizada para financiar o gasto do governo. Então, esse é o ponto de destaque nessa abordagem. A visão do FMI não se aplica ao Brasil, ou seria Lizarbe. Aqui, ao contrário, a inflação causa o déficit. Então, os pontos que aparecem nesse trecho que eu selecionei são esses, guardem essa discussão, guardem esses pontos. Aí entre interiores. Interiores aqui é uma referência a talvez a escola, é uma escola que se destaca muito no pensamento econômico brasileiro, com essa abordagem, digamos, diferente, né, chamada também de heterodoxa, que é a Unicamp, que fica no interior de São Paulo. Então, a Universidade de Campinas, o Departamento de Economia da Unicamp é famoso por ter essa abordagem heterodoxa. Heterodoxa aqui no sentido de que discorda da visão ortodoxa, da corrente principal de pensamento. Então, lá chegaram os interiores, né, apareceram alguns economistas com sotaque interiorano, a referência é clara, e disseram: vamos liquefazer a dívida interna. Paremos de pagar a correção monetária que tudo se resolve. Naquela época, você diferenciava dois pedaços dos juros, os juros propriamente dito e a correção monetária, que era a reposição da inflação. Mas você estava com uma inflação gigante, então era importante separar essas duas coisas. Hoje está tudo embutido. Quando a gente fala que a Selic está num determinado valor, já está incluindo tudo lá dentro. Mas naquela época era muito comum fazer essa separação. Você pode fazer hoje também, não tem problema. Tem título que separa, inclusive. Você vai no Tesouro Direto, vai ter título lá que você tem inflação mais alguma coisa. Então essa reposição da inflação, isso existe hoje. Você pode ir lá no site do Tesouro Direto, se você tiver aí um extra. Eu sei que está difícil ter extra nessa época, mas vai que você tem um extrazinho. Você pode pensar na hipótese lá do Tesouro Direto e se você for do Tesouro Direto, você tem essa opção. Acredito que ainda está disponível. Então vamos lá, que tudo se resolve, né? Parando de pagar essa correção monetária, ou seja, basicamente tudo, você tem uma inflação de 1000%, então você estava pagando 1.001, 1.000 era a correção monetária. Então, o peso todo é a correção monetária. Pois se o governo anunciar que a correção monetária é zero, todo mundo vai perceber que, de repente, o déficit orçamentário ficou igual a zero, porque o déficit estava sendo para pagar essa correção monetária. E aí os FMIistas têm razão. Se o déficit é zero, cessa a necessidade de emitir moeda e a inflação cai para zero no dia seguinte. De modo que uma correção monetária igual a zero não implica qualquer perda para os detentores da dívida pública. O que estão dizendo então? Olha, vamos lá. Por que o governo brasileiro gasta muito? Por que o governo brasileiro tem esse déficit e precisa ficar emitindo para pagar? Segundo eles, porque ele paga correção monetária.
É o famoso rentismo que todo mundo fala até hoje, né? Hoje os termos mudam, o conceito é o mesmo. Esses caras estão levando o dinheiro. Então, para de pagar a correção monetária. Eles não pagam mais correção monetária. E se fizer isso, segundo eles, não é a abordagem do professor Roberto Herer, eu estou passando para vocês uma leitura, na versão do Edmar Baixa, que foi um cara que viveu tudo isso e participou e teve um destaque. Mas se esses caras, se você para de pagar essa correção monetária, o governo não vai precisar mais de ter déficit. Não vai precisar mais emitir moeda para cobrir o déficit, a inflação acaba. Então aquele pessoal que perderia porque não receberia correção monetária não vai perder, porque não vai ter inflação. A inflação cai para zero, muito perto de zero, e aí não tem problema não pagar a correção monetária. Isso é o que eles estão dizendo. Esse pessoal está dizendo isso. Né? Também é comum associar esse pessoal heterodoxo da Unicamp a uma visão mais de esquerda. Mas eu não quero trazer essa discussão, porque já tem muita política em tudo no Brasil. Vamos manter aqui as visões econômicas. Mas, de novo, a tradição, né, de criticar o setor financeiro, que seria, então, o vilão da história. Então, é isso que eles estão dizendo. Daí são o que eu vou destacar. O déficit existe por conta da correção monetária, paga aos credores do governo, hoje a gente fala rentistas. Se acaba a correção monetária, o déficit acaba e a inflação acaba junto. Então, o objetivo seria acaba a correção monetária. Bom, aí vem o meio de campo, né? Aquela turma lá que quer organizar. Falando, o pequeno desconto, às vezes até mesmo um prêmio, com que os títulos indexados do governo são hoje negociados no mercado, reflete o fato de os agentes financeiros contarem com a correção monetária como uma coisa certa. Então, basicamente é o seguinte, o governo está conseguindo negociar os títulos dele no mercado, porque o governo tem que levar ao mercado os títulos dele. Não pense assim, quando a gente fala financiamento monetário, não é que faz mágica, não, o governo sai botando dinheiro no bolso das pessoas, não, ele tem que ir no mercado, ele vai no mercado negociar título lá dentro. Agora, se esse título vai ter base ou não vai, é o que nós vamos discutir um pouco mais para frente, ainda nessa unidade, os efeitos disso. O governo vai lá. E aí estão dizendo, ora, mas se as pessoas compram esses títulos do governo, se elas aceitam esse título, é porque elas sabem que vai ter a correção monetária, como certo, como garantido. O anúncio do não pagamento dessa correção provocaria uma imediata queda no valor de mercado desses títulos. Então, o título, as pessoas não se interessariam mais pelo título, ele perderia valor. Isso só não ocorreria caso o governo oferecesse a seus tomadores a opção de convertê-los em títulos não indexados pagando taxa de juros de mercado. Ou seja, como é hoje, você não fala mais correção monetária e juros, bota os juros inteiro e paga. O que seria uma operação puramente cosmética, diz a turma do meio de campo. De novo, a turma do meio de campo está dizendo, sem qualquer efeito sobre o déficit do governo, porque você está só mudando o nome do bicho. A menos que as taxas de juros despencassem verticalmente das alturas que agora estão, de novo, a gente está falando de mais de 1000% ao ano, porque tem uma inflação gigante, taxa nominal, para perto de zero. Então, se isso acontecesse, tudo bem, a mágica estava feita. Mas se não acontecer, você teria um baita problema que poderia até comprometer a capacidade do governo se financiar. Então, ponto de destaque, o pagamento da correção monetária não é um favor do governo aos seus credores. Na ausência desse pagamento, o governo não teria como se financiar. Então, remete um pouco à discussão de juros. Hoje, nem tanto, porque os juros no Brasil caíram muito. Na minha modesta opinião, até demais. Mas aí é outra história. Mas, quando chegar na parte mais moderna, falamos sobre isso. Há um tempo atrás, quando a taxa de juros ainda é bem alta, tinha muito essa discussão de o governo não devia pagar juros tão altos. O problema é que o governo paga juros não porque é gente boa, não para agradar. Ele paga juros porque ele tem que botar o título na praça e os credores não vão comprar se não tiver juros. Então, quando você diz, país tal tem uns juros muito mais baixos, porque ele consegue. Ele consegue, o Brasil consegue. Pode ter problema. Ano passado, é claro que tem um cenário de pandemia que não pode ser ignorado, mas, num certo momento, o próprio Tesouro disse, nós estamos com dificuldade de conseguir rolar a dívida. Estava muito baixo, ano passado já subiu um bocadinho. Então, nota, na época, eu já falei isso, né, a correção monetária era vista em separado dos juros, e na prática isso não acontece mais hoje, claro, tem alguns títulos que fazem, está incorporada na taxa de juros. Bom, continua o meio de campo, né? O meio de campo é aquela turma lá do... Calma, gente, vamos organizar. Eu ia falar central, mas central hoje em dia ficou feio a beça, então não vou falar não. É o pessoal do meio aí. Além do mais, mesmo que decidíssemos impor uma significativa perda de capital aos detentores do título de governo, então, tudo bem, vamos ferrar os caras. Aí eles estão dizendo que mesmo que queira ferrar os caras, com o objetivo de fazer com que o déficit reduzisse a zero, não se segue que a inflação iria cair para zero no dia seguinte,
como sugere os FMIistas, por uma razão, e a turma do interior por uma razão completamente diferente. Pois nem só do déficit alimenta a nossa inflação. Opa, já está aparecendo mais coisa. Até agora nós vimos a questão monetária e fiscal, que eu já tinha registrado no vídeo passado, como a abordagem tradicional. Mesmo a teoria fiscal, que é mais moderna, ela parte desse conceito mais tradicional, ela está inserida, é uma parte, está inserida. Agora vamos botar mais coisa. Pois nem só do déficit alimenta a nossa inflação. É preciso não esquecer que a economia lisarbense tem mecanismos formais de indexação que ligam a inflação presente à inflação passada. Notadamente os salários, que são reajustados a cada 6 meses, está começando a aparecer a conversa da inércia. Então, qual é a questão que ele diz aqui? Os salários são indexados. Imagina, então, que a cada 6 meses eles são corrigidos. Imagina que você teve um reajuste de salário em março, certo? E aí você está esperando outro em setembro. E em julho acontece essa mudança. A inflação, supõe, foi para zero. Ferrou lá os dentistas, a inflação foi para zero. Só que essa inflação foi para zero em julho, você teve perda. De março a julho, você perdeu o poder de compra. E em setembro você vai querer repor. Mesmo que a inflação fique zero. Aquela perda que aconteceu de março a julho aconteceu. E aí, quando você for repor, o salário aumenta e tem uma pressão sobre o preço. Então a inflação voltaria por esse mecanismo de indexação que era realmente no Brasil daquela época. Muitos contratos, inclusive contratos de trabalho, contratos de aluguel, eles tinham por regra, era regra contratual, ele era revisto a cada período, períodos curtos, 6 meses, depois ficou mais curto ainda à medida que a inflação foi subindo, e incorporavam indexação, mais ou menos como o aluguel funciona até hoje, só que num prazo mais largo, acho que são 3 anos. Mas quando você vai reajustar o aluguel, tem lá dizendo IGPM mais alguma coisa, ou então só o IGPM, que seja, mas o IGPM é o índice de inflação, é o índice geral de preços de mercado, o IME de mercado, da Fundação Getúlio Vargas. Então, isso é indexação. Só que naquela época isso era generalizado, todo mundo. Hoje, o salário mínimo ele tem um processo de indexação, mas até porque a Constituição não permite queda no poder de compra dele. Agora, outros salários não tem, o meu não tem. Quem aqui trabalha e ganha mais de um salário mínimo também não tem um mecanismo desses de indexação. Então, era o mecanismo da época. Então, isso faria com que a inflação continuasse pressionando, mesmo se desse certo. Portanto, eles continuariam a aumentar pelo menos por mais 6 meses, além do dia que o governo anunciasse que não ia mais pagar a correção monetária sobre dívida pública, que é o período de reajuste. Mas se os salários continuarem a crescer, os preços em geral também continuarão a crescer, né? Porque tem essa pressão sobre os preços, você pode pensar aí, como eu falei, até num conflito de classes. O trabalhador tem aumento de salário, o empresário vai lá, dono do capital, ele quer repor a renda dele, e aí começa essa alimentação desse movimento, que aí vai virando bem inercial mesmo. A menos que um rígido controle seja estabelecido, e nós acabamos de falar de controle de preço. Acabou de aparecer na nossa história o controle de preço. Deste modo, no melhor dos casos, vai levar um tempo até que a inflação caia para zero. Então, vai demorar um tempo. No intervalo, o setor financeiro que está carregado de papéis do governo vai à breca. Por quê? Porque ele ficou sem a correção monetária, ele estava com aqueles papéis do governo, ele vai para o chão, o setor financeiro, que alguns podem até achar uma boa ideia, mas normalmente uma crise no setor financeiro é dramática e puxa a economia inteira. Lembrem de 2008, eu sei que já está há tempo, né? Nós já estamos aí, da crise de 2008 já se vão 13 anos, nós estamos em 2021, mas foi uma baita crise. O setor financeiro, normalmente, quando ele vai à breca, ele leva todo mundo junto. Então, ponto de destaque, indexação alimenta a inflação, existe uma inércia inflacionária, segundo essa abordagem. A indexação dos salários tem um papel fundamental no mecanismo de manutenção da inflação. Então, esses são os pontos de destaque desse trecho, né? E aparece a ideia do congelamento, que volta depois lá na frente. Aí vem o Arquimedes. Arquimedes é o cara das boas ideias. Vamos reformar a política salarial e passar a reajustar os salários não em função da inflação passada, mas da inflação futura. Como esta será zero, estando o déficit zerado, os salários também pararão de subir imediatamente. Está, portanto, resolvido o problema. Então, vamos resolver o problema desse jeito. Olha, em vez de inflação pela inflação passada, eu vou ajustar pela inflação futura. Como ela é zero, aí a correção monetária é zero,
o reajuste de salário é zero, não tem pressão inflacionária, estamos todos felizes. É só uma questão de olhar para frente no lugar de olhar para trás. Eis a ideia do Arquimedes. E aí alguém comenta: Vossa Senhoria pode ser muito bom nas matemáticas, em referência à ideia do Arquimedes, mas está querendo estrepar os trabalhadores, cujos rendimentos vêm sendo corroídos pela inflação desde a última vez que os salários foram reajustados. É aquilo que eu falei: se acontece em julho e você reajustou em março, de março a julho você perdeu sua renda. E aí, com essa ideia aí de olhar para frente, como é que fica essa renda que você perdeu para trás? Vai para o espaço. Tchau, se deu mal. Isso é estrepar os trabalhadores. A conta vai para os trabalhadores. Que foi mais ou menos o que aconteceu nos anos 70. Nós já discutimos aqui no curso, lá na época do PAEG. Você meio que ferrou os trabalhadores. Você dizia: olha, eu vou ajustar por um cálculo aqui de inflação, mas que nunca pegava a inflação cheia do período, e o salário é o arrocho salarial. Então seria essa ideia do que o Basta atribui ao Arquimedes, repetiria aquele processo de arrocho salarial, jogando nos trabalhadores a perda inflacionária. Então, esse aí é o que argumenta aqui. Ao invés de dar-lhes uma compensação, Vossa Senhoria propõe que eles se conformem com a perda de poder de compra que tem sofrido. Então, o trabalhador pagaria a conta desse ajuste. Eis minha nova proposta. E aí vem a nova proposta. Ouviu a crítica e vai responder. No dia D, em que o governo anunciar que a correção monetária daí para frente é zero, ele também anuncia um aumento salarial diferenciado, de acordo com a data do último reajuste salarial de cada categoria. Então, o Arquimedes diz: você tem um ponto, é verdade, pisei na bola. Mas, vamos fazer assim: quando o governo anunciar que não tem mais correção monetária, ele vai pegar qual foi o seu último reajuste, foi dia tal? Então, vê aí quanto foi de inflação e faz esse reajuste com base no período que você ficou tendo perda inflacionária. Como a inflação vai ser daí para adiante igual a zero, porque o déficit está zerado, os salários também pararão de subir, tudo vai para os eixos. Então, se o problema é esse que você está colocando, que o trabalhador acumulou perdas até o dia que acontece o plano, a ideia, a gente resolve. É só, cada categoria tem sua data base, você vê quanto foi o último ajuste da categoria e repõe aquela perda do último ajuste até o dia do dia D. Daqui para frente é zero, todo mundo feliz. Solução que der. Vamos ver o que se destaca no trecho. Nós vamos corrigir olhando para frente ou para trás, esse é o primeiro ponto de destaque. A inflação futura que vai corrigir a inflação passada, sendo que a inflação futura é difícil de medir a beça, né? Deus pertence, é só ver as previsões aí, como vivem errando. Choque e distribuição das perdas. Então, essa questão de quem vai perder, essa distribuição pode ser patrão e trabalhador, como volto a dizer, a própria tradição marxista influencia muito a leitura nessa, mas pode ser setorial também. Pode ser setor 1, setor 2, dependendo de como se dá esses reajustes. Bom, aí chega o financista. O financista ele sempre gosta de falar inglês, é um cara sofisticado, é um cara que... Então ele chega falando inglês, wait a moment, e continuou em língua pátria, para também não ficar antipático. Se o grego está certo, o Arquimedes, por que o governo precisa anunciar o fim da correção monetária? Pois não é verdade que se a inflação for zero, a correção também será zero? Lembra, a correção monetária é a correção pela inflação. Se a inflação zerar, é óbvio que a correção monetária vai para zero junto. É verdade, todos exclamaram. Ademais, não é verdade que se os salários pararem de crescer, os preços também pararão de crescer? Sim, é verdade, exclamaram muito, mas nem todos. Os FMistas de um lado murmuram: tudo depende do que acontecer com o déficit. A ala esquerda, por outro, dizia: é preciso controlar os preços também. Então, começou vai fazendo a diferença aqui. Então, continuou o jovem financista, para que queremos a desindexação financeira? O importante é a política salarial. Desde que os trabalhadores concordem em receber no dia D em diante o mesmo salário real médio que percebem entre cada reajuste salarial com a inflação atual, cessa o motivo para que continue a haver essa inflação. E você vê aqui que já está implícito no raciocínio deles que a inflação vem desses reajustes salariais, essa questão muito para coisa inercial. Os FMistas já gritaram: não é bem assim não, mas continua a ideia. Tudo que a inflação faz em Lisarbe, no momento, é reduzir os salários reais entre cada reajuste semestral.
O governo nada ganha com a inflação, porque os gastos do governo estão indexados, ou seja, associados à inflação. Né? Os salários dos servidores, as pensões, tudo está relacionado à inflação, está falando daquela época. Assim como as receitas dele. Então, fica tudo indexado à inflação. E seu déficit, hoje em dia, praticamente todo coberto pela emissão de títulos. Esse é o financiamento onde você emite títulos para cobrir né, você está emitindo títulos para cobrir esse déficit, que também estão indexados, embora sirvam como se moeda fossem para facilitar a circulação de mercadorias, concluiu, então, o jovem financista, num arrobo nacionalista. Apesar disso contradizer tudo aquilo que os FMistas aprenderam com Osgar Sirri Boys, Boys ficou normal. O Garcigo é Chicago. Né? Então, a referência à Universidade de Chicago, tem uma escola de economia muito associada ao pensamento ortodoxo, a tudo isso. O Sargent tem uma passagem importante na Universidade de Chicago, nós vamos discutir o artigo dele em breve, ainda nessa unidade, onde ele vai defender muito essa tese de emissão, déficit com financiamento inflacionário. É o centro da tese dele. Nós vamos falar isso quando chegar no artigo deles. Aqui, Lizardi, a inflação sem haver imposto inflacionário. O que é o imposto inflacionário? A ideia de imposto inflacionário é que o governo ganha com a inflação. Por que ele ganha? Porque ele emite a moeda. Se a moeda está perdendo valor, mas ele emite a valor de face, né? Ele ganha. Então você pode ver isso na prática, por exemplo. Você está tendo aqui no Brasil as contas fiscais estão melhorando. Em parte, não estou dizendo 100%, é a inflação, porque corrói, por exemplo, corrói o salário do servidor público. Então, o salário aqui da UNB, isso eu não estou pedindo reajuste não, viu, gente? Pelo amor de Deus, eu sei da dificuldade do país, eu tenho perfeita noção disso, eu estou só querendo ser didático com vocês. Você não reajustou o salário, então, o salário perdeu parte do valor dele, mas a receita do governo, ela é proporção dos preços, né, um percentual. Então, o governo tem a receita e isso ajuda no ajuste fiscal. Esse é o famoso ajuste inflacionário. É uma boa ideia? É uma boa ideia? Pode ser, mas é muito perigosa. Qual é o perigo? A inflação sair de controle. E não vamos esquecer que quando a inflação sai de controle, a vítima é o lado mais pobre da sociedade, não necessariamente a classe média, classe média, média alta, onde estão, por exemplo, os professores universitários, boa parte lá do pessoal da esplanada. Né? Então, esse é o risco. É o aprendiz de feiticeiro, né? Ele faz a mágica, ótimo, depois pega, salvo engano, é o Milton Friedman, economista americano importante, prêmio Nobel, muito associado ao pensamento liberal, que diz que inflação é um pouco que nem encher a cara. Na hora é bom, mas a ressaca vem depois. Então, é esse o problema. Milton Friedman é esse, da Universidade de Chicago, né, um dos grandes nomes da Universidade de Chicago. Então, aqui não tem imposto inflacionário. Por que não tem? Porque, como ele disse, a receita e o gasto do governo está indexado, a mágica acaba. Se meu salário tem que ser reajustado todo mês, por exemplo, pela inflação passada, não vai funcionar. Então, a inflação sobe, meu salário sobe junto, e aí esse efeito não está acontecendo. Né? Então, na prática, é o salário, quer dizer, de quem não tem reajuste nesse período. Era 6 meses, então dava para comer um bocado, ainda mais que a inflação era bem alta, inclusive de servidores públicos. Então, ponto de destaque do trecho, inflação depende de salários, né? Essa é a tese que está defendida, não estou dizendo que é a minha tese, de novo, estou apresentando o argumento. Por conta da indexação generalizada, o governo não arrecada imposto inflacionário em Lizardi. Então, a ideia de que o governo está se dando bem com a inflação, segundo o financista, aqui no Brasil, lá em Lizardi, que eu não tenho a menor ideia de onde fica, não é verdade. Congelamento de salários e também de preço, que já tinha dado as caras e agora vai ganhando força essa ideia de que tem que congelar as coisas. Aí chega o danadinho. Danadinho é danadinho, né? Danadinho 1. Vamos por partes. Tanto Zorba, o grego, quanto o financista concordam em que os salários reais dos trabalhadores depois do dia D serão iguais a seus salários reais médios nos 6 meses anteriores, somente se nenhum tostão do aumento do salarial do dia D for repassado aos preços. Então está dizendo o seguinte, tudo bem, você vai fazer o salário real médio dos anteriores, mas você está supondo que a inflação para frente vai ser zero. Se a inflação para frente vai ser zero, só tem uma razão, uma modo disso acontecer. Os empresários não vão repassar para os preços aquele aumento que ele deu no dia D. Pegando o fio da meada. No dia D, o governo diz, a partir de agora, ou nem sequer anuncia como pede o financista, não vai ter mais inflação. A inflação acabou no dia D, certo? E aí você vai reajustar os salários para repor as perdas acumuladas. A questão é, esse reajuste de salário não vai ser repassado aos preços? Como é que você garante isso? Como é que vai acontecer? Se não acontecer, o trabalhador vai se ferrar de novo. Porque o salário dele vai ter perda, porque vai ter inflação, ele vai ficar mais pobre. Então essa é a questão que o danadinho
está colocando. Foi aí que a turma do meio de campo resolveu mediar, porque é isso que o meio de campo faz. Disse ele, vamos fazer o seguinte, ao invés de aumentarmos os salários de forma a manter a média real de 6 meses anteriores, vamos adicionar a essa média uma margem de, digamos, 5%. Então vamos dar um prêmiozinho, até porque se vier uma inflação, esse prêmio já protegeu o trabalhador não paga o pato se vier uma inflação. O governo, então, depois do dia D, passa a acompanhar de perto a evolução dos principais preços industriais, ênfase aqui, preços industriais, ficando entendido que sua expectativa é a de que não haja qualquer repasse dos aumentos dos salários aos preços. Afinal, os preços já vinham subindo, senão não tinha inflação em primeiro lugar. Entretanto, o governo só intervirá para impor controles diretos no caso dos preços subam mais do que 10%, num prazo de, digamos, 6 meses. Ao fim de 6 meses, a situação é reavaliada e, se possível, os controles suspensos. Então, qual é a ideia aqui? Vamos ajustar pela média e dar um bônus, 5%, por exemplo, só para ficar concreto, é o exemplo que ele dá. Então, você vai ter a sua média salarial reposta, você voltou para a média, e você tem 5% a mais. Aí o governo começa a acompanhar os preços, vamos olhando os preços. Aí, a ideia do governo é garantir que não seja feito esse repasse. Então, nós vamos ter um controle de preços aqui. Pode não ser um congelamento total, mas um controle vai acontecer. Mas o governo não vai fazer aquele controle direto, ele está só acompanhando, é um controle indireto, ele está olhando. Se os preços subirem mais que 10%, por exemplo, quer dizer, já deu perda para o trabalhador, aí o governo vai lá e vai impor controle direto. O governo vai dizer, o seu preço tem que ser esse. O seu preço agora é esse. Esse é o controle direto dos preços. Então, isso seria revisto ao fim de 6 meses. Então, essa é a ideia, e se tudo der certo, os controles são suspensos. O que eu destaco nesse trecho? Controle de preços para evitar perdas para os trabalhadores. Então, vai ganhando força a ideia de controle de preço. Então, da onde tiraram a ideia de congelar preço? A gente está começando a ver essa ideia surgir aqui pelo relato dos principais economistas do Brasil naquela época, até hoje, porque vivo está. Então, controle de preço para evitar perda para os trabalhadores. Inclusive, o Edmar Bassa, é sempre bom registrar, tem uma passagem fundamental no nosso departamento de economia. A história da UNB tem um momento muito triste, não sei se já falei aqui em outro vídeo, mas não custa nada repetir. Durante a ditadura militar, tem um momento que a UNB praticamente fecha, vários professores em protesto à intervenção do governo aqui na nossa universidade, eles pedem demissão. Então você tem uma debandada da UNB. E depois teve que ser reconstruída a UNB. Então, nesse momento de reconstrução, quem lidera a reconstrução, ou reconstrução, depende, do Departamento de Economia, é o Edmar Baixa. Então ele tem ainda essa passagem, quer dizer, ele foi um dos pais do Plano Real, ele foi presidente do BNDES, ele tem uma produção muito marcante, ele está presente no debate, mas, claro que para a gente o que importa é que ele foi um dos nossos fundadores. Estou brincando, fazendo aqui um barrismozinho que não faz mal a ninguém. Barrismo leve. Então, segue a discussão de como será dividida a conta, Aí o danadinho 2 aparece, mas o danadinho aparece de novo, o danadinho é danado. Aqui se está propondo um mecanismo no qual os trabalhadores se sacrificam ao abdicar de sua luta pelo restabelecimento do pico salarial, concordando, em lugar disso, com um reajuste que é feito pela média, mais 5% pela turma do muro, o meio de campo é o muro, quem fica ali no meio sempre é ironizado, é o muro. Hoje é o isentão, em vez de muro, iam dizer pelos isentões, o termo ia ser esse. Mas ele está dizendo que o trabalhador ele vai aceitar a média, ele podia brigar pelo pico. Não quero a média, eu quero o pico. Por que eu vou ficar com a média? Então ele abre mão. Os empresários, por seu lado, têm que, pelo menos temporariamente, abdicar de seu poder absoluto de determinar os preços de seus produtos, sob risco de controle administrativos. Que nem fora só por justiça, não podemos deixar o banqueiro no bem bom. Então, danado, cutucou de novo. Disse, mas todo mundo se ferra, menos os banqueiros? Porque lembra que, originalmente, a ideia era o governo não paga mais correção monetária, mas o financista convenceu que não precisava, tinha outro caminho. Então, agora não está sobrando nada para os banqueiros, e o danadinho não gostou nada disso. Então, mandar parte da conta para os rentistas, quer dizer, os banqueiros são os rentistas que a gente fala hoje, embora o rentista não necessariamente seja o dono do banco, mas sempre tem essa confusão. Rentista. O cara que está botando dinheiro lá. Pode ser que o dono do banco também seja um rentista, mas é outra história. Mas não se trata só de justiça, segue o danadinho. Pois na medida em que se mantém a indexação pós-fixada dos títulos públicos, ou seja, pós quer dizer que é aquela indexação que posteriormente você vê a inflação e corrige,
seus titulares continuarão garantidos, ao contrário da pré, que você acorda antes, você faz um acordo antes. Então, o pré, eu concordo com você, vai ser, sei lá, tantos por cento mais juros, eu estou fixando. No pós, não, você olha depois quanto deu a inflação e faz o ajuste, uma garantia maior para quem está comprando o título. Dos títulos, os seus titulares continuarão garantidos, ao contrário dos trabalhadores e dos empresários, contra a eventualidade da inflação não cair para perto de zero. Então, suponha que deu tudo errado, a inflação continua lá em cima, os trabalhadores se ferraram, porque pegaram só 5% sobre a média e foi muito maior, os empresários se ferraram, porque agora o governo vai controlar os preços dele, mas o pessoal da banca, né, o pessoal do mercado financeiro, ficou livre. Por quê? Porque eles estão pós, então essa surpresa inflacionária, eles vão acabar sendo reembolsados. Então, eles continuarão em condições de exigir um prêmio para continuarem a reter os títulos privados em sua carteira, lado a lado com os títulos públicos, cujo valor é protegido da inflação pela correção pós-fixada. Então, eles estão muito protegidos e não vão pagar conta nenhuma. Corremos, portanto, o risco de continuarmos enfrentando uma situação de altas taxas de juros após o dia D. É para nos assegurarmos que as taxas de juros caiam juntamente com a inflação, que é preciso acabar com os títulos indexados do governo. Então, você tem que acabar com esses títulos para garantir que os juros caiam também. E é este o sentido econômico do fim da correção monetária, entendida não como expropriação da riqueza financeira, mas como conversão de títulos indexados em títulos não indexados. Então, tudo bem, você não protege mais o cara da inflação. É que nem fez com os empregados. Se eu te dou 5%, se a inflação for maior do que isso, azar o teu. Ou com os empresários, se a inflação for maior do que 10%, azar o teu. Então agora você vai dizer para eles também, negociou o título, se a inflação ficar maior, azar o teu. Esta conversão não é puramente cosmética, que lá no fundo, no começo da discussão foi o que foi dito, mas algo necessário para permitir que a queda da taxa de juros concluiu o danadinho. Então vamos lá. Controle de preços e salários sem modificar a remuneração dos títulos públicos seria uma forma de beneficiar os credores, tipicamente associados a banqueiros, embora não seja o caso. Se você tem um dinheirinho no banco, a não ser que você tenha algum fundo específico, muito provavelmente, mesmo em vários fundos, muito provavelmente seu dinheiro está emprestado para o governo, é você o credor do governo, se você tiver um dinheirinho guardado. Se não tiver, aí você não é credor de ninguém, porque você não tem nada, você não emprestou nada para ninguém. Mas se tiver no banco, é muito provável que parte dele esteja emprestado para o governo. Bom, acabar com a correção monetária, então, não é questão cosmética, no sentido que seria apenas mudar o nome das coisas, é uma ferramenta para reduzir juros. Então, tem um outro peso, fim da correção monetária. Bom, chega então os especuladores. Impressionado, o jovem financista retrucou: mas você se esquece do dólar e do ouro, caro amigo. Se as pessoas não têm mais títulos indexados do governo para comprar, elas vão fugir para o mercado paralelo, as pedras preciosas, a compra improdutiva de terras e etc. Ou seja, o especulador, o cara que está no mercado, ele não é bobo. Se o governo diz, eu não vou mais te garantir, tá bom, eu compro outra coisa. Eu compro dólar, eu compro ouro, eu compro pedra preciosa, eu vou comprar a coisa que quiser. Eu não sou obrigado. Então tá bom, você não me garante, eu vou atrás de outras coisas. Bom, o danadinho já estava por dizer que aí virava caso de polícia. Lembrando que, por exemplo, o dólar naquela época não podia se comprar assim, tinha um controle maior, né? Então o danadinho levou para esse lado. Danadinho, a gente já percebeu que ele é o cara meio ali, associado, volto a dizer, a essa ideia mais contra os especuladores, contra os banqueiros, contra essa turma toda. Então, isso é coisa de polícia. Justamente falando, se não fossem essas regulações da época, não seria. Hoje, por exemplo, eu posso comprar dólar, eu posso comprar ouro, eu posso comprar pedras preciosas legalmente. Posso. Tem gente que compra ilegalmente, é outra história. Aí ele ia dizer isso, mas aí a turma do meio de campo entrou novamente na discussão, dizendo: deixemos os especuladores irem onde quiserem. O preço do dólar e o ouro não estarão indexados a nada. Portanto, eles nem de perto oferecem a mesma proteção contra a inflação que é dada aos títulos do governo. O importante é que a especulação não seja subsidiada nem garantida pelo governo. Então, o meio de campo está dizendo, eles querem comprar ouro? Compra. Quer comprar dólar? Compra. E assuma o risco. O que está acontecendo hoje, naquela época, com essa indexação pós, é que você está protegendo os caras. O governo está protegendo. O especulador não vai perder nunca porque ele está com um título que, se a inflação ficar maior do que ele achava, ele é reposto de qualquer jeito. Então, quer comprar outra coisa? Compra. Se der errado, se ferrou. Então, as pessoas podem buscar outros ativos, né? Não precisa ficar presa lá.
E desde que o governo não tenha a obrigação de garantir retorno desses ativos, isso não seria um problema. Então, compra por tua conta e risco. Se ganhar dinheiro. Comprou ouro, o preço subiu, parabéns. Comprou ouro, o preço caiu, azar o teu, não vem chorar para o governo. É isso que está sendo colocado. Segue os especuladores. Portanto, o governo tem que tratar de não prover os dólares para os especuladores operarem, mantendo rígidos os controles sobre a compra e a venda de cambiais. Falta dizer, naquela época. E não se assustando com eventuais pulos no mercado do prêmio paralelo, que naquela época você tinha o mercado oficial. Nós vimos lá no governo Vargas aquele monte de câmbio. Né? Naquela época você tinha o mercado oficial e o paralelo, que também saía no jornal. Você ligava o Jornal Nacional, ou Jornal Hoje, ou qualquer jornal, e dizia o dólar oficial é tanto, no paralelo é tanto, tal, essas coisas de país de alta inflação, ainda mais de Brasil de alta inflação. E aí o prêmio do paralelo podia disparar, porque o governo ia controlar. Porque, vê bem, tirando a proteção, as pessoas iam correr para o dólar, mas o governo ia segurar o dólar. O que vai acontecer então com o mercado paralelo, que está fora de controle do governo? O preço dispara. E aí, diz o governo não pode se assustar. Quem for ao dólar e o ouro correrá um grande risco de altas perdas, caso nossas propostas funcionem, a economia caia, a inflação caia, desculpe, a economia se recupere. Então ele apostou contra o plano, contra a ideia, e se o plano der certo, vai se dar mal. Obviamente, vale o contrário. Se o plano der errado, aí ele se deu bem. E as propostas aqui formuladas têm boas chances de ser bem-sucedidas, pois disso dependem os ganhos dos trabalhadores, empresários e, fim da correção monetária, também dos banqueiros. Proponhamos-nos a apostar na recuperação, os maus lisarbenses que apostem na especulação. Qual que eu vou destacar no trecho? Controle de câmbio, né? Controle cambial, controle de venda e compra, controle rígido, o governo dizendo que pode ou não pode. Diferença entre câmbio oficial e paralelo é importante, aquela ideia que tem um mercado controlado pelo governo oficial e outro mercado que corre, às vezes até de forma fora da lei, né? Naquela época. Apostar contra ou a favor do Brasil, essa ideia do nacionalismo. Tem uma outra ideia que aparece aqui também, que eu não destaquei, mas agora eu quero destacar, que é dizer o seguinte: ora, se os ganhos de trabalhadores, empresários e também dos banqueiros dependem disso, então há de dar certo, que é uma ideia muito de pacto, como se a inflação e o fenômeno econômico dependesse de acordo entre as classes, digamos assim. Então, se os empresários, trabalhadores e os banqueiros querem, há de funcionar. Isso é uma visão da economia. Nem todo mundo concorda. Tem a visão tradicional da economia, ela é mais individualizada, são indivíduos e empresas. Então, não é como se tivesse um lugar que senta, conversa e discute as coisas. Então, essa visão de pacto é muito presente. Em vários momentos se fala de temos que fazer um pacto envolvendo trabalhadores, empresários, governo, banqueiros, para que isso aconteça. Essa ideia caiu muito em desuso, mas de vez em quando aparece por aí. Então, pronto, eu vou parar aqui porque apareceu agora a questão do tabelamento, essa discussão. Então eu paro, corto esse vídeo aqui e continuo no próximo vídeo aqui desse ponto. Muito obrigado pela atenção de vocês. O próximo vídeo continua a discussão desse artigo, nós já estamos em 42 minutos, está de bom tamanho.